Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada com Karina Kajima Bacelar. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, também tem residência médica pela essa universidade e residência em mastologia no Hospital Pérola Barto e pós-graduação lato sensu em mastologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e mestrado pela Unifesp. A gente vai falar de um assunto que muitas vezes a gente esquece, que é o sobreviver ao câncer de mama. A gente tem todo aquele foco de como curar o câncer e aí muitas vezes as mulheres, depois que estão curadas, a gente tem uma série de questões aí que não são faladas. Então eu queria começar sempre sobre isso. Terminei meu tratamento, né? Dentro da espera aí dos 5 anos de critério de cura. E aí, minha vida volta ao normal? Tem alguma coisa que eu tenho que me preocupar mais? Bom, agradecer o convite honroso. A Andréa, coincidentemente, me convidou para falar de um assunto que eu estudei para o meu mestrado, né? Eu gosto bastante. Após os 5 anos, a gente acaba ficando um pouco perdido nessa história. O que fazer com a paciente com câncer de mama? Na verdade, a paciente que teve o câncer de mama, ela já é uma paciente de risco. Só o fato de ter, ela tem 3 a 4 vezes maior risco que a população geral, né? Então, ela deve ter uma maior atenção. Quanto àquela doença, os maiores anos, os 5 primeiros anos é quando ocorrem as recidivas, na verdade. Uhum. Então, você tá livre nesse período é praticamente curado. A gente sabe que, eventualmente, pode aparecer mais tardio, mas é mais raro. Vida normal, eu acho, tem que retomar, já devia ter retomado, né? Tem que logo após o tratamento, eu acho que tem que ter um trabalho de reabilitação e ir retomando, mas a depender aí do histórico do tratamento, a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, se ela é pré ou pós-menopausa, se ela fez uso de quimioterapia ou não durante o tratamento, se ela fez radioterapia ou não. Isso é importante porque quando a gente trata uma paciente pré-menopausa, a maioria das vezes induz a uma menopausa mais precoce. E a gente aumenta o risco cardiovascular dela e com isso traz várias outras consequências, né? Então, acho que essa paciente deve ser acompanhada com bastante cuidado com o estilo de vida, atividade física e dieta, visando aí não só a parte do câncer, mas as repercussões também que a quimioterapia traz. Temos também aí que não pode esquecer o follow-up ginecológico, que essas pacientes pré-menopausa, 80% dos casos de todos os cânceres de mama são receptores hormonais positivos, né? Até mais. Eventualmente vão usar tamoxifeno por um bom tempo. E a gente tem que lembrar que o tamoxifeno, ele faz um efeito proliferativo no endométrio. Então, a longo prazo, ela pode ter um risco aumentado para câncer de endométrio. Então, o follow-up ginecológico com ultrassom e verificar qual o espessamento do endométrio é importante, né? O controle de peso, que muitas delas, por entrar numa menopausa precoce, acabam ganhando peso. Você sabe melhor que eu, né? Sendo que o risco para essas pacientes que ganham peso e eram pré-menopausa antes do tratamento é maior do que o risco da pós-menopausa. Então, o risco, eu digo, de recidiva da doença. Então, quando você ganha aí um IMC maior que 25, você acaba aumentando seu risco. Então, muitas vezes a gente acaba enfatizando no uso do tamoxifeno, na minha opinião, né?
que reduz aí 40%, 50% do risco da recidiva ou recidiva ou novo câncer contralateral, mas esquece que um simples, que não é tão simples, mas que o controle do peso e a atividade física reduz aí, a gente está falando às vezes de 30%, 40%. Isso é uma coisa que eu noto muito no consultório, que as pacientes não são informadas que quando elas começam esse bloqueio hormonal, que acaba sendo como se fosse uma menopausa, que elas têm uma tendência a ganhar peso. Então, assim, as pessoas vêm e falam, sabe o que é, doutora? Eu comecei a ganhar peso, mas eu não sei o que está acontecendo. Não porque eu estou sei por quê, fazendo, né? eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, e meu peso está aumentando, aumentando, aumentando. O meu oncologista, o mastologista estão bravos comigo porque eu estou ganhando peso e aí eu estou aumentando o risco, né? Mas ninguém explicou para elas que isso faz parte né? Acaba acontecendo, como a gente vê na menopausa sem câncer, né? E eu acho que até de uma forma mais abrupta, porque esse bloqueio é muito mais agressivo, né? Se você for ver, eles dão um análogo de NRH que faz a menopausa química Porque ou você tem que bloquear realmente o hormônio, né? Exatamente, abruptamente, além do inibidor, da aromatase ou tamoxifeno, né? Então, é muito mais agressivo, você realmente bloqueia aí. E isso também vai impactar não só no peso, mas na doença cardiovascular, que a gente tem estudo bem estabelecido aí, aumentando o risco, né? Se você for ver, hoje eu não sei se você viu esse dado, Andréa, que eles fizeram um levantamento do grupo de mulheres brasileiras, que 30% é dos 30 aos 50 anos. Então, é pré-menopausa. Então, a gente tem a gente tem um grupo, a nossa faixa etária está sendo cada vez mais jovem em precoce. relação ao resto do mundo, né? Então, isso preocupa muito. Preocupante, né? Além disso, a gente tem como lançar mão de várias drogas hoje, além da atividade física, que libera aí o estresse. As mulheres, muitas vezes, pós-câncer de mama, ficam em depressão. A gente tem que olhar para esse lado, a depressão, a ansiedade. E hoje tem diversas medidas, né? A gente estava comentando do guideline do NCCN, que atualiza, e esse é para pacientes mesmo. Sim. Survivors pós-câncer é geral, para câncer, para qualquer tipo de câncer. E ele recomenda atividade física 150 minutos por semana ou 75 minutos semanais, mas tem que ser vigoroso, por exemplo, uma corrida, com mais 2 vezes por semana de atividade de força, uma musculação, Sim. Por exemplo, né? Eu acho que isso tem que ser falado, né? A gente tem visto, por exemplo, antigamente, quando a pessoa estava no tratamento da quimio, a gente pedia para parar a atividade física, né? Hoje a gente está incentivando, porque estimula. Os estudos mostram que você tem uma resposta melhor da quimioterapia fazendo atividade física. Tem até algumas recomendações lá na ASCO que estão falando de 450 minutos por semana de atividade física. Aí você junta tudo, né? O aeróbico com o não aeróbico. Mas os 150 minutos ou 75 são fundamentais, é o mínimo, né? Além da resposta melhor à quimioterapia, você tem uma diminuição de fadiga, bem-estar. Hoje na ASCO, eles alinharam vários outros estudos de bem-estar aí. Inclusive, um deles é para meditação, que teve aquele grande estudo, acho que foi da Califórnia. Acho que sim, acho que foi da Califórnia. Falando que eles fizeram 6 semanas, não foi? De meditação diária. 20 minutos e reduziu o estresse, ansiedade, melhora da sobrevida. Então, hoje não é mais só tratar a paciente com câncer e esquecer o pós, né? E assim, o que eu vejo muito, até tem um estudo do NIH que fala disso, né? Que
90%, 100% lá dos profissionais de saúde que trabalham com câncer sabem da importância da mudança do estilo de vida, mas só 40% deles falam sobre isso com as pacientes. E assim, geralmente a gente fica muito mais focado durante o tratamento. Você descobre o câncer e acaba falando, ó, tudo isso e tal. Quando a pessoa sobrevive, meio que você não fala do pós, né? Então a gente vê muitas pessoas que ficam realmente perdidas. E eu sempre falo para as pacientes que o ideal, né, na minha parte, é você ter uma alimentação saudável desde o diagnóstico, porque isso vai te ajudar. E para o câncer de mama eu sempre me preocupo muito com o controle de peso, porque a gente sabe que o aumento do peso pode realmente piorar aí o prognóstico. E a gente teve aí muitos pacientes me perguntaram, né, porque a Preta Gil comentou que estava curada do câncer em menos de 5 anos. E agora o câncer voltou. Então, assim, para a maioria dos cânceres, realmente você tem esse critério de esperar 5 anos para falar da cura, né? Então, tem todo esse aspecto. Ah, mas eu já fiz a cirurgia, já fiz a quimio, já fiz a rádio, eu vou ter que esperar 5 anos para dizer que eu estou curada? Infelizmente, você mesmo falou que tem uma chance maior aí de voltar nesse período. Não que não volte depois. Quando ocorre a maior recidiva, Sim. Mas depende muito da agressividade do Sim, tumor, exatamente. Né? Tem os tumores que são menos agressivos, receptores hormonais positivos, que a gente às vezes vê uma recidiva em 10 anos, né? Sim, sim. Isso pode, assim, é menor quantidade, mas pode acontecer. Tanto que você não deve... Raro, mas você não deve abandonar, né, o acompanhamento depois que você falar, entrei em critério de cura, eu não preciso ir mais. Mulher sempre tem que ir no ginecologista, acho que isso é fundamental, né? Até porque o que eu falei, né, o risco é muito aumentado. Sim, exatamente. Além disso, que eu acho que a gente esquece também de abordar, a depender do tratamento também, né, verificando qual o tipo de tratamento que a paciente foi submetida, a massa óssea. Ah, sim, isso é uma coisa que é muito interessante. Eu sempre peço a densitometria óssea para as minhas pacientes e vem, às vezes, osteoporose. A pessoa fala, mas por que ninguém pediu antes? Falei, porque às vezes a pessoa ficou focada em outras coisas. É isso, né? Porque se você for ver, durante a quimioterapia, ela vai receber um monte de corticoide, sim, um bloqueio hormonal e depois, ainda de bloqueada, ela vai receber o inibidor da aromatase, que a gente sabe que expolia muito a massa óssea. Uhum. E esquece, quando você vai ver, a paciente está com um nível de osteoporose gravíssimo, de difícil recuperação, ou pelo menos não vai recuperar que não dá sintoma, a qualidade, que não dá sintoma, né? Então, acaba passando. Eu sempre falo que é legal pedir ao diagnóstico, se a pessoa não tem nenhuma densitometria, porque aí eu tenho uma base para ver daqui um parâmetro. ano. Para ver daqui um ano o que aconteceu. Né? E assim, a massa óssea também depende da massa muscular. Se eu tenho mais massa muscular, eu acabo preservando mais massa óssea. Então, é mais um motivo para você fazer exercício. Né? Não tem como fugir. É um ciclo vicioso, né? Não tem jeito. Também, dentro desse pool de massa óssea, a gente pode lembrar a vitamina D. Sim. Que tem estudos aí fortificando talvez a redução da recidiva com aumento da vitamina D. Ainda está um pouco incerto essa parte, mas a gente procura deixar um pouco mais elevada mesmo, já pensando que com certeza, se não influenciar para o câncer, para a recidiva do câncer de mama, vai influenciar para a prevenção da osteoporose, né? É interessante porque, assim, a maioria dos estudos mostram, né, para câncer de um modo geral, que se você tiver um nível sérico acima de 40 de vitamina D, né, porque o normal é acima de 30, mas para câncer você fala acima de 40, você tem um melhor prognóstico da doença. E só para câncer de mama que saiu ano passado um estudo falando também de prevenção ao câncer com a vitamina D, pelo menos normal. Né? Os outros não, a gente não tem esse aspecto de prevenção. Mas, de qualquer forma, ela ajuda para você manter a massa óssea também. Sempre vai ser importante. Sim, porque tem a via da massa óssea, não tem jeito. Exatamente. E é algo fácil de diagnosticar e de suplementar também, porque a vitamina D não interage com as medicações, né? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com o sol. Muitas vezes a pessoa fala, não, é só tomar sol. Mas aí você tem um aumento, aí, às vezes, de risco de câncer de pele,
né? E dependendo, depois dos 60 anos, a gente vai perdendo capacidade de converter. Capacidade de conversão. Então, não vale a pena se tomar só. Você está aumentando o risco de câncer de pele. Então, é mais fácil realmente tomar a vitamina D. Sim. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, acho que, assim, o que é importante, né, que a gente já discutiu, você falou de depressão, né, que pode aumentar. É muito comum a pessoa estar lá na hora que ela descobre o câncer, ela está no meio da batalha lá para vencer, ela não pensa muito, mas a hora que acaba dá aquela Eu consideraria momento. o normal, a reação normal. Não, sim, Ter lógico, aquela... né, vamos lutar, vamos fazer, mas aí depois que acaba tudo, você fala, e agora, né, o que vou fazer? Eu sempre falo que isso é um período de bode, eu falo isso para os meus pacientes. A hora que você estiver lá no meio da batalha, você está tão concentrado que você não pensa muito. A hora que acaba, você fala, aí é a hora que você pode fraquejar e realmente... E aí a gente junta, no caso do câncer de mama, o bloqueio hormonal, então você tem coisas específicas, né? Sim. E a vida sexual dessa mulher, ela muda depois do tratamento? Durante o tratamento, muitas pessoas às vezes ficam, não, mas é por causa da quimio, por causa disso. Mas isso tem uma mudança? Em torno de 87%, eu considero até mais, tá? Mas em torno de 87%, no meu consultório, quando eu vejo, parece 100%, mas a pesquisa mostra que 87% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual após o tratamento. E entrando na linha do que você falou, só 44% dos médicos abordam o assunto, tá? Então, assim, é um tabu muito grande pra gente. Então, se 87% é praticamente todo mundo, né? Sim. 9 em 10 pacientes têm alguma queixa sexual. Hoje temos eu consideraria bem mais do que anteriormente. A gente consegue fazer várias intervenções. As queixas principais são ressecamento vaginal, né? A pessoa perde a lubrificação. Então, hoje a gente pode lançar a mão de cremes vaginais. Saiu aquele artigo agora, podendo fazer o uso de estrogênio tópico na região vaginal, sem repercussão para a recidiva da doença, mesmo nos receptores hormonais positivos. Então, que ajuda bastante, que a gente... porque antes não podia fazer nada. Não podia fazer. Tem o ácido hialurônico, que a gente pode lançar mão. Os lubrificantes. E hoje, mais modernamente, a gente tem as energias, né? Então, para ressecamento, incontinência urinária, que a gente chama, num grande grupo, síndrome genitorinária. Então, que é o ressecamento vaginal, às vezes alguma alteração urinária, que pode ser desde infecção urinária de repetição, porque você altera ali toda a região da mucosa, desde perdas vaginais, às vezes você tem mais nictúria, a sensação de ir ao banheiro várias vezes, sensação de esvaziamento incompleto, dor na relação sexual. Então, a mulher acaba não conseguindo ter a relação e a própria disfunção do orgasmo, né? Que é a disfunção sexual aí do desejo sexual que a gente fala. Então, para isso, hoje a gente veio com uma força muito grande, que são as energias em ginecologia. Então, eu brinco que tudo que agora dá para usar no rosto, dá para usar também para a região genital. Então, o laser de CO2, o de erbium, são muito efetivos. A radiofrequência também é muito usado. Começou a ser usado bioestimuladores. Interessante. Começou a ser usado bioestimuladores. E para incontinência urinária, também tem sido iniciado o uso de fios de PDO. Que também eu acho que vai vir aí com alguma força. Então, tem várias, além das terapias que hoje as pacientes têm mais acesso, cognitivo-comportamental é uma terapia que tem se demonstrado mais efetiva, porque a paciente fica traumatizada. Fica traumatizada com a dor da relação, com não conseguir ter prazer, com não conseguir se relacionar com o marido também. Tem uma questão de frustração. Então, as terapias
a psicoterapia tem se mostrado também bem eficiente nessa parte. Outras terapias ainda estão em dúvida, como yoga, acupuntura, esse tipo de terapia não é bem... Não tem essa evidência científica. Tá. Tá. Mas tem bastante coisa. Tem dilatadores vaginais que dá para ser usado, às vezes, para aquelas pacientes que têm uma atrofia tão importante que não consegue mais ter a penetração também, que dá para ser usado. Então, na verdade, assim, não é porque eu tô curada que eu devo ficar extremamente... Não, eu fui agraciada, fui curada e tudo bem. O resto, se tiver mal, eu não posso reclamar. Não, antigamente era esse o pensamento, a filosofia do médico. Nossa, mas o que a paciente está reclamando se ela sobreviveu ao câncer de mama? Hoje, mais de 90% das mulheres sobrevivem, eu nem considero, vivem, né? Normalmente ao câncer, após o câncer de mama. Tem o câncer de mama, tem uma pausa, um trauma, e depois a vida continua mesmo durante o câncer, né? Antigamente você parava de trabalhar, né? Ficava muito mais restrita, e hoje, com a melhora dos tratamentos, as pessoas conseguem levar uma vida quase normal durante o tratamento. E isso deveria realmente ser um reflexo na parte depois, né? Dos 5 anos e da parte de sobrevivência. E acho que até corroborando esse pensamento, para essas mulheres jovens, a gente tem o congelamento dos óvulos, a preservação da fertilidade, que a gente não falou, que eu esqueci de falar. Mas a preservação da fertilidade vem sendo uma abordagem que a gente faz naturalmente já para essas pacientes jovens, já pensando no tratamento que vai, provavelmente, né? Provavelmente vai desencadear uma falência ovariana precoce. E aí a gente já guarda os óvulos para um eventual desejo de gravidez. Muitas não querem. Eu sempre insisto bastante, porque... porque às vezes você muda e aí não dá mais para voltar atrás, né? E assim, eu tô com uma paciente, ela não quer. Eu falei assim, mas por que você não quer? Ah, não, eu já tenho um. Eu falei, mas eu tenho medo de não dar conta. Eu falei, você, nos últimos tempos, ouve falar em muitas mulheres que não sobrevivem ao câncer de mama? Aí ela, não. Eu falei, então, né? Sim. Porque com você vai ser diferente, né? Mas eu acho que ainda, apesar da gente ver muitas mulheres sobrevivendo, né, ainda tem esse estigma de câncer ligado à morte, né? Então, às vezes, é difícil você vencer essa resistência. E é compreensível, porque antigamente a gente via mesmo isso. Morriam muitas mulheres, né? E hoje as pessoas sobrevivem, porque os tratamentos melhoraram, você tem diagnóstico mais precoce. Então, tudo isso, né? Eu acho que isso melhorou muito, mas eu ainda acho que falta realmente você falar para essas mulheres de manter a mudança de estilo de vida que você tem durante o tratamento, né? Que você é tão cuidadosa com essa parte durante o tratamento, muitas vezes você volta tudo que você fazia de errado no pós, achando que nada vai acontecer, e às vezes o câncer volta ou você tem um outro câncer. E a parte sexual também, que eu acho que é muito pouco falada, né? Algumas pessoas falam que isso também é muito por causa de ser mulher. Porque, por exemplo, o homem que tem câncer de próstata, existe uma preocupação muito maior com essa parte, é muito mais falado. E a mulher acaba como se não fosse algo importante para ela e acaba passando. Então, acho que além da gente falar disso, é importante falar que existe um modo de melhorar. Né? Então, o que dá para procurar é conversar sobre isso com alguém, com algum dos médicos. Falar, olha, eu estou passando por isso, eu queria ter uma orientação. Mas é que também Antigamente eu tô falando aí, sei lá, de nem 5 anos. A gente quase não tinha nada para oferecer para paciente da parte sexual mesmo. Eu entendo a dificuldade. E também essas tecnologias que estão agora são pouco acessíveis à isso que eu ia falar, porque não é para a população geral. Né? Elas são muito caras e não são difundidas e muitos médicos ainda não conhecem. Tem eu lembrei agora, você falando a questão da impotência do homem pós-câncer de próstata. Tem uma cadeira eletromagnética que foi um pesquisador de Harvard que desenvolveu, que eu lembro que eu vi a primeira vez em 2017. Eu olhei e não dei nada, né?
Nada, que é uma cadeira eletromagnética que produz, em média, numa sessão de 30 minutos, 100 mil, como se fosse 100 mil sessões de fisioterapia pélvica. Uhum. E é uma sequência, um protocolo de tratamento, e você vê que eles recuperam para impotência e incontinência urinária. E para a mulher também funciona muito bem. Inclusive, tem um protocolo ali para melhora do prazer sexual, porque ele treina essa parte pélvica. Uhum. Mas quantas pessoas têm acesso a isso? Sim. Eu acho que ainda tem que ser uma coisa mais acessível, né? Não tem jeito. E para a mulher que teve câncer de mama, tratou com oncologista, com mastologista, com radioterapeuta, depois que isso passa, quem que deve acompanhar esse câncer depois? Aí eu tenho conflito de interesse. Não. Não, mas aqui no Brasil a gente tem um privilégio de ter mastologistas e ginecologistas, né? Que não é mais raro. A gente conseguiu essa junção das especialidades que dá para fazer. Mas eu acho que tem que ser mastologista, ginecologista e o oncologista nesses primeiros anos aí, no qual faz uso da quimioterapia e da hormonioterapia também. Não tem como Fugir dos médicos. Fugir. Não, tem que... É chato, é muita gente para passar, mas também é muito mais abrangente o cuidado, eu acho. É totalmente diferente. E uma especialidade que a gente esquece de abordar também são os fisioterapeutas, que têm feito muita diferença ali na parte da reabilitação e para elas voltarem, de fato, a conseguir fazer atividade física. Então, isso já é bem estabelecido, mas também poucas pessoas têm esse acesso de uma reabilitação tão especializada, porque uma coisa é ser fisioterapeuta geral e outra coisa é ser fisioterapeuta especialista em mama na reabilitação, que elas fazem muita diferença para essa paciente voltar a fazer atividade física. Porque às vezes elas não conseguem por dor, porque tem a limitação pós-operatória mesmo. E elas ajudam muito as fisioterapeutas. Então, é uma coisa que eu acho que, às vezes, fica um pouco mais esquecida, né? Eu acho que, assim, a grande mensagem que a gente tem que ter é, se você está aí nesse período aí de sobrevivência do câncer de mama, e tem algo te incomodando, seja do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, é muito importante você conversar com algum desses profissionais que vai te ver, porque não é o normal. Você realmente deve ter uma vida plena, não é porque você sobreviveu ao câncer que tudo bem, qualquer outro problema você deve relevar. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Bom? Queria te agradecer. Que agradeço. E aí, gente, a gente está finalizando aqui esse mês de Outubro Rosa e no próximo mês a gente vai ter aí outros assuntos. Obrigada. Obrigada.